Um excelente e maravilhoso sábado para aquele que, influenciado pelo Espírito do nosso irmão eterno, nosso Pai eterno, se disponibilizar a visualizar e a, juntamente comigo, se unir comigo e com meus irmãos do Ministério do Quarto Anjo, para nós levantar as nossas mãos, não só nossas mãos físicas, nossa alma, mas a nossa mão de fé, que é o nosso irmão eterno consuma em nós, para nos apegarmos às fortes mãos e onipotentes mãos do nosso Pai eterno e do nosso irmão eterno. Aqui, nessas horas sagradas, nessas horas que cada minuto, cada hora e cada segundo é santo ao Senhor, pois o Senhor separou o sábado, memorial da criação dos céus e da terra e do mar, para ser um dia santo. Santo quer dizer que Ele separou para um fim sagrado, separou para nós, para ter um encontro especial com cada um dos seus filhos, para junto nós compartilharmos das alegrias conseguidas a um alto e grande preço, porque como diz o apóstolo Paulo, em troca da nossa alegria, nosso irmão eterno suportou a cruz. Graças a ele ter suportado a cruz é que há a possibilidade de nós, em liberdade de consciência, embora cercada e ameaçada atualmente, porém, nem assim devemos temer, nem assim devemos nos desanimar, nem devemos nos espantar, porque ele mesmo, por meio de Isaías, ele diz: não tema, porque eu estou contigo, não te assombre, porque que tempestade, que intensidade de tempestade, ou que vento, ou que fogo que venha contra nós, que o Eterno não possa levantar sua bandeira e aplacar e vencer. Nosso Pai e nosso irmão eterno pode muito mais do que nossa imaginação possa alcançar e imaginar do que Ele pode fazer. Muito mais Ele pode, muito mais do que nós podemos pensar. Não existe dificuldade, não existe prova, não existe luta que não possamos com Ele em nossa frente sermos vitoriosos. Se deveras nós temer o nosso Pai eterno, se deveras nós escutarmos diariamente a sua voz, se deveras nós permitirmos que nosso irmão eterno, o qual tem os pés de bronze polido, ou seja, simbolizando bronze polido, firmeza, simbolizando, representando que nosso irmão eterno nunca deu vacilo, nunca. Em meu irmão eterno, em meu Pai eterno, não há fracasso, não existe derrota. É por isso que nos anima a saber que, embora os 10 reis, que a gente já citou aqui em algumas lives anteriores, caso você já sabe, embora os 10 reis entregaram dessa terra, pois os países do mundo inteiro se resumem agora em 10 supernações, entregaram o seu poder para o sistema papal, a primeira besta do Apocalipse 13, entregaram o seu poder para a imagem da besta, os protestantes apostatados, para pelejarem contra o Cordeiro, embora de maneira enganosa. Ao passo que estão a pelejar contra o Cordeiro, estão a dizer que estão a promover a liberdade religiosa. Mas essa liberdade religiosa não é uma verdadeira liberdade religiosa, é uma falsa liberdade religiosa. Como o próprio Cristo diz, haverá um momento que aquele que vos perseguirão, falou Cristo para os discípulos, que chegaria um momento, Cristo precaveu os discípulos, que chegaria um momento que aquele que perseguisse e matasse os discípulos, pensariam estar dando um culto e pensariam estar fazendo a vontade do Pai eterno. Mas como diz o provérbio, que há caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é caminho de morte. Então, infelizmente, muitos estarão sendo instrumentos na mão do inimigo a batalhar contra a verdade, cumprindo o que a escritora norte-americana escreveu nos escritos que Deus inspirou ela a escrever. Ela escreveu que o ministério popular, ou seja, as igrejas, juntamente com o papado, cercarão a obra verdadeira, a obra do quarto anjo, dizendo, acusando ser uma obra de Satanás. Porém, nosso Pai eterno nos defenderá com as suas mãos poderosas, nosso Pai eterno nos livrará. E por falar em livramento, meu irmão, eu gostaria de ler com vocês aqui uma passagem, que eu estive meditando nessa passagem hoje cedo, porque Eclesiastes 9 diz que o que foi tornará a ser novamente, ainda que de forma diferenciada,
ainda que não de maneira literal, com as espadas físicas e literais que Davi, o servo do Senhor, o pai na genealogia de carne, o pai do nosso irmão eterno, ele, embora naquela ocasião, que era a época da teocracia, Deus governava Israel diretamente, principalmente quando o líder era temente a Deus, como o caso de Davi, e o Eterno mesmo influenciava o rei a crer que o Eterno mesmo era quem pelejava, era quem concedia a vitória. Embora hoje nós não vamos usar espadas literais como a metralhadora ou aviões de guerras, se necessário, o Eterno na defesa dos seus filhos, os anjos poderão vir como soldados de guerra, como foi na época dos reformadores, né? Como foi na época para defender os Países Baixos lá, que teve ocasiões em que, quando o papado estava procurando subverter a Boêmia, né, que se posicionou ao lado do nosso Pai Eterno e dos reformadores, anjos de Deus auxiliaram os boêmios, né, que hoje a localidade dos boêmios é onde está a Tchecoslováquia, né, mas antigamente era a Boêmia. Os anjos de Deus, em forma de soldado de guerra, vieram a defender. Não vou dizer que a coisa não possa repetir novamente, que de novo os anjos de Deus não possam se vir em defesa dos filhos de Deus em forma de soldado de guerra. Porém, a nossa principal guerra é espiritual, né? É com armas espirituais, arma da palavra, como dizia o monge agostiniano Martinho Lutero. As escrituras, a única regra de fé e prática, né? Só a escritura, a única regra de fé e prática, né? Davi, ele, em dado momento em que ele foi constituído rei, e aí se encontrou na ocasião em que os filisteus vieram para detê-lo, vieram para batalhar contra Davi. Aí Davi, o que é que Davi fez? Davi, o que é que ele disse aqui? Ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido. Aqui em 2 Samuel, se quiser acompanhar, 2 Samuel capítulo 5, a partir do verso 17. Diz aqui, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos as nas mãos? Perguntou Davi ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso clamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Verso 21. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e seus homens os levaram. Então, meu irmão, aqui um relato maravilhoso a respeito de como o nosso Pai Eterno e o nosso irmão Eterno pelejaram as guerras, uma das batalhas em que os israelitas batalharam contra os inimigos. E como Eclesiastes 1:9 diz que o que foi tornará-se novamente, então Davi, agora, Deus escolheu um novo líder para o Israel espiritual moderno dos últimos dias, que são os Israel verdadeiro, os verdadeiros judeus, que são os verdadeiros adventistas dos sétimos dias, cumprindo ali o que a irmã Ellen White recebeu de Deus, que ainda que a igreja adventista pareça cair, mas ela não cairá. Mas como que ela não cairá? Ela não cai agora nos remanescentes, assim como o povo, o judeu verdadeiro, ele não caiu. O sistema hebraico verdadeiro, que foi chamado por Deus na antiguidade para transmitir
o plano da salvação para a humanidade naquela ocasião, não, a despeito de que houve apostasia por parte do povo hebreu, porém Deus sempre teve um remanescente, cumprindo o que disse Paulo, né? Ainda que os filhos de Israel fossem como a areia do mar, o remanescente fiel é que seria salvo. Então, trazendo para hoje, Eclesiastes 1:9, que foi novamente, assim, ainda que os filhos de Israel modernos, os adventistas do sétimo dia, já passa aí dos seus números de 10 milhões no mundo inteiro, quase como uma porção de areia, ainda que seja uma porção de areia. Porém, o remanescente dentre os adventistas do sétimo dia é que será salvo. E quando diz o remanescente, é um pouquinho, é um restinho. Assim como em João 10:3, Cristo entrou no sistema hebraico com a peneira da verdade e tirou para fora, meu irmão, do sistema hebraico. Lá em João 10:3, tem uma minhas ovelhas, tirou para fora porque o sistema hebraico se apostatou. E então Cristo, no poder do Pai, colheu do sistema hebraico aqueles que nominalmente, é claro, não está todo o nome de todos os que Cristo colheu, nominalmente, porque senão seria muitos, a Bíblia teria mais páginas do que a que atualmente tem. A Bíblia atualmente ela tem 1.189 capítulos, 31.102 versículos, porém se fosse escrever o nome de todos os judeus que Cristo conseguiu tirar para fora, e no contexto atual também Cristo vai tirar para fora. Fora da onde? Do sistema hebraico moderno, que está rejeitando o Messias porque está se rejeitando a lei de Deus, se associou com o sistema papal. Deus, assim como Cristo entrou com a peneira e colheu, assim hoje também dentro do meio adventista, Deus já escolheu uma nova liderança com sede em Santa Inês, no Maranhão. O nosso irmão e líder do Senhor, que é irmão Elias Joanã, e a profetisa do Senhor, a irmã Deusilene Souza, a qual Deus revelou a ela a respeito da falsa liberdade religiosa que iria suceder dia 2 de junho de 2020 e cumpriu-se. E que também seria o decreto dominical. O decreto dominical é a falsa liberdade religiosa. O decreto dominical é os forli, o fórum da liberdade religiosa, fórum que não é verdadeira liberdade religiosa. Pois a verdadeira liberdade religiosa, quando Donald Trump ele quebrou a emenda Johnson para dia 2 de junho de 2020, criar uma outra liberdade religiosa, entre aspas, ele já tinha quebrado a emenda Johnson que constituía a verdadeira liberdade religiosa. Pois o Senhor, os Estados Unidos da América do Norte, era livre no aspecto espiritual, pois as colônias que se estabeleceram na América do Norte estabeleceram com relação à primeira emenda Johnson que a terra era sem rei e sem papa. Mas infelizmente a profecia, Deus revelou à serva do Senhor que esse país, que era o país da liberdade religiosa, ia dar mão através do abismo ao romanismo, ia formar a imagem da hierarquia romana. Como é a imagem da hierarquia romana? Agora, como lá é a sede de todas as igrejas protestantes, quase todas as igrejas protestantes, não todas, porque tem algumas que têm sede na Inglaterra e outras sede na Alemanha, como é o caso dos luteranos, né? Mas na sua maioria, os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, está a sede dos protestantes. Infelizmente agora os protestantes apostatados. Vemos lá em Apocalipse 16 que João escreveu, no contexto da sexta praga, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eles são espíritos de demônio, operadores de sinais e de prodígio, que vão ao encontro dos reis da terra para reunir para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. E se reunirão no lugar que em hebraico quer dizer o Armagedon. E o Armagedon, a grande guerra, as leis de Deus contra as leis dos homens. As leis de Êxodo 23-17 contra as leis do catecismo, do resultado da ponta pequena, conforme Daniel 7:25, ter mudado os tempos
e a lei. Para você ver a mudança dos tempos, nós vemos que eles colocaram de meia-noite a meia-noite a viração do dia. Não. A viração do dia, biblicamente, é de pôr do sol a pôr do sol. Conforme nós vemos em Gênesis, capítulo 1, nós vemos também em Levítico, né? Aí colocaram a lei dos 10 mandamentos do catecismo para procurarem deitar a verdade por terra. E prosperaram. O papado prosperou do período da Idade Média, dos 1260 anos, desde o Edito de Justiniano, de 538 até 1798. Prosperou o engano. Daí porque as igrejas agora viraram morada de demônio, covil de todo espírito imundo, conforme a mensagem contra a Babilônia, em Apocalipse 18, devido às igrejas terem se associado com o papado e ter aceitado essas doutrinas papais, que o papado, quando o pagão Constantino começou a introduzir o paganismo no meio da igreja apostólica, então a igreja apostólica apostatada virou igreja católica. E agora, os protestantes agora viraram apostatados porque se associaram com o papado na aceitação das doutrinas antibíblicas que o papado durante esse século pregou. E agora Deus levantou os sinceros adventistas. Deus chamou o irmão Elias em dia 11 de janeiro de 2020 e constituiu ele como novo líder, ungido pelo Senhor. Assim como quando Deus rejeitou Saul, por causa da apostasia de Saul, por causa da indiferença de Saul, por causa de que Saul resolveu não mais temer o Senhor. Assim Deus rejeitou a Saul e constituiu Davi. Então Deus rejeita a velha liderança. Deus rejeitou Ted Wilson, o qual é maçônico jesuíta. Deus rejeita Ayrton Killer, o qual também é maçônico jesuíta, e constituiu agora o irmão Elias, que é um sincero líder de Deus, em quem Cristo, dia 10 de junho, incorporou. Muito nos admira, meu irmão, que a Associação Geral escolheu agora, do Brasil, um novo líder dos adventistas do sétimo dia, entre aspas, da falsa liberdade religiosa, pois a igreja adventista se assentou na cadeira da ONU, representada a igreja pelo pastor Cano Diop, o qual fez um discurso recentemente de que a igreja católica mudou. Não podemos tratar a igreja católica como da mesma forma como ela agiu na Idade Média. Mas a serva do Senhor, Deus revelou para ela, e ela escreveu no livro Grande Conflito, que Roma não muda. Até porque Roma se arroga como nunca pecou. Roma se orgulha, dizendo que nunca errou. Daí porque as 7 cabeças estão repletas de nome de blasfêmia. Quando Roma se autodenomina Deus, o Papa quando se autodenomina Pai, e quando diz que não pecou, isso é uma blasfêmia. Quando ele se autodenomina Pai, quando ele diz que nunca pecou, isso é uma blasfêmia contra Deus. E então ele, Cano Diop, escolhido como o representante da falsa liderança da Igreja Adventista do sétimo dia na cadeira da ONU, diz que Roma mudou, não mudou. Ele está contra os escritos que a serva do Senhor escreveu. Ele está contra o espírito da profecia, que fala que Roma não muda. O livro Grande Conflito fala que Roma não muda. Portanto, meu irmão, o que nós temos, e que nós não devemos ter nada, nós não devemos ter nenhuma associação com Roma. Roma recebeu do diabo grande poderio, grande autoridade, conforme você pode ler no Apocalipse 13. E a partir de 2013, com a ascensão do 8º Papa, a volta da supremacia papal, foi curado a ferida que o papado sofreu em 1798. Foi curado. E cada dia o resultado dessa cura a gente se vê. A pandemia, porque com o papado no poder, irmão, era treva na Idade Média. Com o papado no poder, mulher de 33 anos parecia mulher de 60. O mundo não prosperou na época do domínio papal. Então, a partir de 2013, porque toda essa mudança, o mundo não é mais como antes de 2013, e mais diretamente como antes de 2019. As coisas, a economia mundial, a situação financeira, a situação de instabilidade está ameaçada, porque Roma é a
que lá Cristo falou em Mateus 24:15, Roma é a abominação da desolação. Que se não for abreviado o domínio de Roma, ninguém se salvaria, Mateus 24:22. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos filhos de Deus, os quais vão vencer a besta e a sua imagem, os quais vão se posicionar destemidamente e varonilmente ao lado do nosso Pai eterno, nosso irmão eterno, e a favor e se colocado ao lado do quarto anjo, fazendo sua profissão de fé, levantando a mão para o alto, que agora, assim como Cristo rejeitou a circuncisão por causa da indiferença hebraica, por causa da apostasia hebraica, Deus constituiu que João Batista agora, em lugar da circuncisão, batizasse. Houve o renovo naquela ocasião, que não era mais circuncisão, o renovo era agora o batismo em nome de Jesus naquela ocasião. Não era nem distorcido conforme o sistema papal distorceu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Mateus 28, 19, que não, no original não existe esse Pai, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, porque o Pai não foi sepultado, e o batismo era só em nome de Jesus, porque só o Cristo que foi sepultado juntamente conosco na morte pelo batismo. E aí nós os que batizemos, nós fomos sepultados. E agora os que são chamados para ser remanescente, agora não é mais o batismo. Assim como Paulo falou que aqueles que falou para os Gálatas insensatos, se vos circuncidardes, estareis rejeitando a Cristo. Então agora hoje todos os que faz parte do ministério do quarto anjo admoesta que aquele que aceitar se batizar, pensando estar aceitando o Cristo que está presente, incorporou dia 10 de junho no irmão Elias Joanã. Aquele que pensar que batizando está a se posicionar em favor desse Cristo, não está, pois ele não mais aceita batismo por causa da apostasia das igrejas, as quais viraram imagem da besta. E todas, quando Isaías 4:1 fala 7 mulheres, 7 na Bíblia quer dizer totalidade, não é o que o inimigo espalhou há dezenas de anos, que é o número da mentira, não. 7 é o número da plenitude e perfeição. Quando diz lá 7 mulheres, está falando que é todas as igrejas. Aí Cristo, em atitude de repugnância, as igrejas terem associado-se com o papado para se constituir imagem da besta na falsa liberdade religiosa, as quais elas vão usar agora o poder civil, vão usar a polícia, vão usar o poder dos 10 reinos, os braços de Daniel capítulo 11, a partir do verso, você vê lá o Daniel capítulo 11, a partir do verso 30 até o verso 45, você vê lá os braços que o reino do norte, que é o papado, está usando, os braços agora do poder civil. Já estão colocando leis no poder civil, como a doutora Damares, deputada da Igreja Adventista para o Estado de São Paulo, colocou a lei 17.346, que é uma lei para perseguir aqueles que dão a mensagem do terceiro anjo e do quarto anjo, acusando essa mensagem de ser um discurso de ódio, de sendo uma intolerância religiosa. Em certo sentido, espiritualmente, irmão, é uma intolerância religiosa. Porque Cristo, certa vez, repreendeu alguns dentre as 7 igrejas, que eles estavam tolerando Jezabel, mulher que se dizia profetisa, mas não era. E hoje, Jezabel é símbolo da Babilônia moderna, que são todas as igrejas. Então, na verdade, nós temos uma mensagem de intolerância contra Jezabel. Não intolerância, não racismo, porque nós não estamos aqui com preconceito em cores. Nós não estamos falando aqui ao dizer que o espiritismo é do diabo, ao dizermos a verdade que o candomblé é do diabo, ao dizermos isso, não estamos contra a cor daquele de cor negra que está envolvido no candomblé, mas estamos dizendo a prática daquele de cor negra, a prática de feitiçaria, a prática de religiões pagãs, como é o caso das religiões que são do espiritismo, não confessam a Deus, não dão glória a Deus. Então nós pregarmos contra essas atitudes, pode ser de cor branca, pode ser que é alguém de cor preta, pode ser, e ao dizermos que o homossexualismo é pecado, ao chamarmos esse pecado pelo nome, nós não estamos aí praticando discurso de ódio, mas discurso de ódio sim contra o mal, discurso de ódio não contra as pessoas. Assim como Cristo, ele tinha compaixão daqueles que estavam no pecado e até chorou por Jerusalém, que estava envolvida no engano. Então nós não
falamos essas coisas e repreendemos assim, com ódio das pessoas em si, mas com ódio das práticas, com ódio ao homossexualismo, com ódio à feitiçaria, com ódio ao às atitudes espiritualistas, que são adorações a demônio, que são, por isso que lá diz Babilônia, virou morada de demônio, porque as igrejas agora estão não advertindo, não procurando resgatar os que estão no espiritismo, porque a mensagem ela é poderosa, ela vai resgatar alguns que estão no espiritismo. Já tem resgatado no passado, como Rivera, que era um jesuíta, e resgatou também Cipriano, que era um bruxo, e resgatou Cipriano da bruxaria. Então a mensagem, agora no último dia, dos rumores do Oriente, que é Cristo incorporado no seu servo, irmão Elias Joanã, dirigindo os 144.000, vai escapar alguns dos príncipes conforme Daniel capítulo 11, lá a partir do verso 30 fala, do reino do norte escaparão os príncipes de Moabe e de Amon e as primícias dos filhos de Edom. Aí, irmão, quem são os filhos de Moabe e de Amon modernamente? E quem são as primícias dos filhos de Edom? Senão, os nossos irmãos que são do islamismo, nossos irmãos que são do espiritismo, nossos irmãos sinceros, porque Deus tem seus filhos e eles vão atender o saia dela, povo meu. Quer dizer, nossos irmãos sinceros do islamismo, tem irmãos sinceros no setor de macumbaria, tem irmãos sinceros e muitos deles vão atender o chamado de Deus. Saiam e vão a receber o último convite de misericórdia, saia dela, povo meu, e vão abraçar a mensagem do terceiro anjo, o qual é o refrigério pela presença do Senhor, o qual é Cristo em nós, o qual é Cristo nos refrigerando, nos livrando, nos lavando, mediante o seu sangue preciosíssimo, o qual foi derramado na cruz, meu irmão, o qual foi vertido em favor de cada um de nós, meus irmãos. Então, e vai também escapar muito dos nossos irmãos que são do cavalo preto, que é o sistema papal, porque os nossos irmãos do islamismo, que é os príncipes de Edom e de Moabe e de Amon, é do cavalo amarelo. Mas nossos irmãos sinceros, que Deus vai tirar do domínio do cavalo amarelo e do cavalo preto, o sistema papal, é chamado azeite e vinho. Cristo fala, não danifiquei nem o azeite nem o vinho, no contexto quando falando do selo, que representa o sistema papal, o cavalo preto. Vai também escapar pessoas também do cavalo vermelho, que são a serva do Senhor escreveu que muitos sairão das igrejas caídas e não deixarão que o seu Senhor os impeça. Que os seus senhores, os líderes, não vão impedir de Cristo tirar os sinceros filhos dele de dentro dos protestantes apostatados do cavalo vermelho, para fazer parte do cavalo branco, que é Cristo, que representa a igreja de Cristo, pilotando esse cavalo, e o cabeça desse cavalo branco, os 144.000, Cristo liderando por intermédio do irmão Elias Joanã. Então, meu irmão, o grande e último movimento mundial, nós estamos em fase preparatória. Os anjos da preparação estão trazendo o óleo de ouro do Espírito de Cristo. Para que, meus irmãos, nós sejamos cingidos, nós sejamos munidos, nós sejamos advertidos para nós darmos o sonido certo da trombeta. Nós não, Cristo por nosso intermédio. Assim como foi Deus à frente de Davi, que venceu os filisteus, Deus à frente de nós vai vencer os filisteus da falsa liberdade religiosa. Vai vencer os filisteus de todos os líderes religiosos que estiver sendo dirigido agora pelo inimigo a comandar o poder civil a vir contra a verdade. Deus vai atuar. Deus vai vencer de maneira tão maravilhosa que a profecia fala que nós não temos nem ideia. Assim como Davi cantava depois louvores, maravilhado, como ele se alegrou, né? Até com muitos louvores de música. Então nós também já estamos cantando louvores, que canta dessas vitórias, né? Louvores, e qualquer hora eu vou trazer até uma caixinha para mim em algum momento aqui, a gente botará alguns para nós ouvir aqui, irmão, para nós ficarmos atentos como Deus está inspirando o quarto anjo para cantar louvores, que canta da vitória, que canta, até mesmo estamos enviando para alguns colegas, alguns deles já responderam, um deles respondeu,
Que maravilha esse louvor, né? Então que os outros para os quais nós estamos enviando, também como o irmão Robson, se admirem e veja a verdade cantada, como também a verdade falada aqui quando nós fala. Aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor, para enaltecimento da glória de Deus no ministério do Profecias Finais e no canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Que Deus vos conceda a paz. Um restante de sábado feliz na companhia do Eterno. Aqui mais uma live para a honra e glória do santo nome do nosso irmão eterno e do nosso Pai eterno. Amém e amém.